Diga amém. Quem veio em busca de um renovo de Deus, diga amém. Quem veio em busca de uma libertação por alguém, diga amém. Quem veio em busca de uma bênção familiar, diga amém. Quem crê que Deus pode, diga amém também. Aleluia, 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 aleluia. Dá aquele olhar para o seu irmão, aquele olhar 44, de crente fiel, diga assim: Deus é Deus na sua vida. Isso, Ele é Deus na sua vida. Ele nunca nos decepcionou e nunca vai nos decepcionar. A Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem, não em Deus. Em Deus você pode confiar, e o que Ele falou acerca da sua vida vai se cumprir. Amém? O que Ele tem para você é para você, ninguém vai te tomar. E o que Ele decretou ao teu respeito, os propósitos de Deus, os planos de Deus para a sua vida são lindos e vão se cumprir, queira ou não queira, vai se cumprir. Pode se levantar o diabo, pode se levantar quem for, a última palavra e a palavra poderosa é de Deus, amém? Glória a Deus, estou feliz por mais uma vez, mais um domingo. Sempre domingo é um dia lindo demais, porque a gente passa com a família, né? A gente passa com a família, sempre rola aquele churrasquinho, sim ou não? Aquele misterinho, né? Aquele misterinho que só crente conhece. Hoje eu estava também envolto na fumaça também. A fumaça me esconde. E nessa hora, até o cachorro estranha o dono. E sempre sai aquele misterinho os domingos. Mas o domingo fecha mesmo com chave de ouro, é vindo na casa de Deus à noite para o culto. Começar uma semana sem vir na casa de Deus, parece que nada funciona direito, né? Depois, né? Parece que a semana já começa atravessada, sim ou não? Você vem para a casa de Deus no domingo, se renova em Deus, se fortalece em Deus, busca um direcionamento de Deus para a sua vida, e aí você começa já segunda-feira com toda a graça de Deus. Não precisa, pastor, eu costumo pôr já o pé direito, quando eu desço da cama, o pé direito, já para trazer sorte, para já... Irmão, não creia em superstição, não creia em nada disso, creia somente em Deus, amém? Jesus Cristo está conosco todos os dias. Eu acho lindo isso. Ele falou assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho falado, eis que estou convosco todos os dias. Que lindo isso, todos os dias até a consumação dos séculos, Deus está conosco. Irmãos, Paulo, quando vai dizer aos irmãos de Éfeso, aos irmãos Efésios, do capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz assim, no demais, irmãos meus, no verso 10, Efésios 6, 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, nossa força vem de Deus, e na força do seu poder, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os poderes deste século, contra os poderes deste século. Irmão, se você não sabe, eu vou te dizer uma coisa agora aqui, você vai ficar agora, você vai pegar isso aqui e vai guardar isso aqui no teu coração. Sabia que a cada 100 anos, que é um século, a cada 100 anos, muda os principados, muda os demônios que atuam nos quadrantes, porque a terra, irmão, a terra é dividida no mundo espiritual, ela é dividida em quadrantes. O que é isso, pastor Marco? Quadrantes, quadrantes. Imagina aí um piso, né? Em quadrantes, a terra é dividida em quadrantes. Nós temos os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Nós temos várias, é uma hierarquia diabólica, maligna. E os demônios atuam em diversas áreas, nos seus quadrantes. E a cada 100 anos, a cada um século, muda os demônios. Você pode ver que nós temos aqui, na nossa rodovia, um tempo atrás, alguém me disse, pastor Marco, naquela curva lá do tio Duda, quem conhece a curva do tio Duda aqui? Na curva do tio Duda tem acontecido acidentes com frequência lá, e acidentes terríveis, terríveis. E agora, de um tempo para cá, não aconteceu mais. Pois então, irmão,
quando a igreja vai tomando o território, os demônios que atuam naquelas regiões, causando males nas rodovias, causando acidentes, o demônio do suicídio, né? Houve uma época que atrás aqui, há anos atrás, que aqui em Ilhota era terrível. Para vender corda, para vender veneno de rato, na agropecuária tinha que levar o rato junto, né? Porque de tanta... um tomava veneno de rato, outro se matava enforcado, era uma coisa. E de um tempo para cá, parou isso. O que é isso? São demônios que atuam em determinadas regiões, causando determinados males, que aí quando a igreja vai para cima, quando a igreja toma território, eles vão, eles têm que bater em retirada, porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo prevalece lá em quem for que não tem Deus, seja em quem for que não tem Deus, mas agora a casa que tem Deus, a casa que mora Jesus, que Deus habita ali, que tem um trono para Deus ali, que Deus habita, ali é 100% Deus e não tem choro. A casa onde Deus habita, a cidade onde Deus habita, o lugar onde Deus habita, o diabo não pode prevalecer, não pode prevalecer. É por isso que em determinados tempos, a cada tempo, vai se mudando as coisas, e quando a igreja prevalece, o mal vai embora. Amém? Vamos orar mais? Vamos ser mais crentes? Combinamos assim? Vamos ser mais crentes? Vamos buscar mais a Deus? Vamos orar, vamos clamar a Deus? Porque quando a igreja prevalece, quando a igreja avança, o diabo recua, porque o diabo não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Não é sobre isso que eu quero falar, eu quero trazer aqui uma mensagem que o Espírito Santo me falara. Eu vou dizer para vocês aqui, foi na quinta-feira, quando eu estava orando pela manhã, na quinta-feira, Deus ministrou ao meu coração essa mensagem, e eu escrevi aqui algumas coisas, alguns pontos aqui que eu quero destacar com vocês, e eu acho muito oportuno esse momento, e sempre será oportuno, trazer essa mensagem, sendo que eu vejo que isso é pouco pregado nas igrejas hoje. O que eu vou pregar aqui é pouco pregado nas igrejas. É pregado sobre finanças, que é uma área muito importante, claro, é muito importante. É pregado sobre cura, sobre libertações, sobre salvação na família. É pregado várias mensagens, mas essa mensagem que eu vou trazer para vocês aqui, ela é uma mensagem pouco pregada nas igrejas. Pastor, sobre o que o senhor vai falar hoje? Sobre o quê? Eu vou falar hoje sobre um assunto que é tão atual e sempre vai ser atualíssimo. Esse assunto, que nós sempre teremos que bater nessa tecla, enquanto a igreja estiver aqui. O que o senhor vai pregar, pastor Marco? O que o senhor vai falar? Vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Somente da glória quem ainda espera, quem crê no que eu estou falando aqui. O arrebatamento da igreja. Olha só aqui, escolhi essa temática aqui, nossa esperança é a sua vinda. Nós cantamos aqui, né? Foi cantado aqui, mas a igreja será arrebatada. Mas a Yeshua. Está quase. Pronto, acertou. Vamos lá. Todos juntos.
coisa. Quem está preparado, levanta a mão. Quem espera, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja, quem espera que Ele vai arrebatar. Nossa esperança é a sua vinda. Eu digo a primeira parte lá em branco lá e vocês falam a parte em preto aqui. Vamos lá. Nossa esperança é a sua vinda. 1, 2, 3. Nossa esperança. Você vai falar com a mão assim para o alto assim. Nossa esperança é a sua vida. Mais uma vez, nossa esperança é a sua vida. Meu Jesus. Se o diabo estava rondando por aqui, tentando atrapalhar, pegar alguém depois do culto, ele perna para quem tem, hein? Botou o rabinho entre as pernas e saiu em disparada. Por quê? Com esse brado que você deu aí. Amém, querido? Nossa esperança é a sua vinda. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a mensagem que ora quero compartilhar com você hoje, ela responde 3 perguntas retóricas. 3 perguntas. A mensagem que quero compartilhar com você hoje responde essas 3 perguntas e fechamos numa conclusão e vamos orar junto. E daqui para frente vamos esperar o arrebatamento da igreja. Eu preciso, como líder, um dos líderes da igreja, eu preciso te pregar isso, eu preciso comunicar isso com você. A igreja tem que ter essa esperança. Nós temos que estar esperançosos, crendo, porque nós não vamos ficar para sempre aqui. É muito bom aqui, a terra é bom. Quem diz que é ruim viver aqui está enganado. É muito bom viver aqui. Tanto é que as pessoas facilmente, se não cuidar, elas se apegam mesmo. Porque é bom viver aqui. É bom viver aqui. Diga comigo, é bom viver aqui. Você concorda comigo que é bom viver aqui? Quanto mais hoje, no século 21, era pós-moderna, né? Tudo facilitou para a gente. Tudo facilitou. A ciência cresce assustadoramente. Daniel já falou isso, que a ciência se multiplicará nos últimos dias. O Senhor, por intermédio de Daniel, falara isso. Então é muito bom, está tudo muito cômodo hoje, muito prático, está bom demais. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nós embarcamos na garagem da nossa casa, no nosso carro automático, você não precisa nem tocar a marcha. Você embarca na garagem da sua casa e desembarca no pátio da igreja. Você vem sentar nessas cadeiras almofadadas. Agora a gente melhorou aqui o jogo de luz, aqui ficou muito bom. Tudo pensando no bem-estar, criar um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso, que a gente adora, né, o Senhor junto. Tudo pensando nisso. Então tudo hoje é muito cômodo, tudo é muito cômodo. Mas, queridos, por mais que seja muito bom aqui, pense comigo. Creia na palavra de Deus. Nós não vamos ficar para sempre aqui. Nós não vamos. Mas, pastor, e daí? E daí, irmão? Que a boa notícia é essa. O que Deus preparou para nós é muito mais. É incomparavelmente. É imensurável. O que Deus preparou para a gente, para todos nós, para o seu povo. Não dá para descrever em palavras. É muito mais glorioso do que essa vida. É muito mais. Quem crê? Quem crê? É muito mais. Então vale a pena, tá, irmão? Vale a pena crer e esperar. A verdade é essa. Estou falando isso aqui porque eu quero falar isso aqui para você. De qualquer forma, olha para mim aqui, redobra a sua atenção para isso aqui. De qualquer forma, você há de convir comigo agora. Se você crê, você vai dizer um sim depois que eu falar. De qualquer forma, ou pelo arrebatamento, ou na outra forma que é a morte, nós passamos pela morte, de qualquer forma nós vamos nos encontrar com Deus, sim ou não? De qualquer forma. A verdade é que de qualquer forma nós vamos nos encontrar com Deus. Se a morte vir antes para a gente, a morte do corpo, né? Porque a alma não morre, a alma passou a existir uma vez para nunca mais morrer. Nós somos eternos, nosso corpo dorme no pó, porque dorme porque vai ressuscitar.
Muitas pessoas fazem confusão dizendo que a alma, nós, a persona, a alma, vai dormir no corpo, vai dormir no pó. Não, quem dorme no pó é o corpo, porque o corpo vai ressuscitar dali depois. A alma já está no paraíso. O que Jesus disse para aquele ladrão que estava ao seu lado? Hoje mesmo estarás comigo no pó da terra, é isso? Não, hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Imediatamente após a partida aqui, nós vamos para junto de Deus, no paraíso de Deus. E lá nós ficamos nus. O que é isso? Paulo vai dizer isso aos irmãos de Corinto. Se não me falha a memória, acho que é 2 Coríntios capítulo 5. A partir do verso 1, Paulo disse que aí nós estamos nus, porque a gente não tem corpo. O corpo ficou aqui no pó. Aí então nós ficamos lá, a pessoa fica lá com Deus, no paraíso de Deus, e o corpo dormindo na terra. É desfeito ali, mas depois ele vai ressuscitar dali. Mas nós ficamos nu lá. Entendeu até aqui? Depois, na ressurreição, nós vamos se revestir, disse Paulo, de um corpo incorruptível, incontaminado. Eu quero ler para você 1 Tessalonicenses, irmãos, pode pôr para mim aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. Eu quero localizar com vocês aqui, nesse texto bíblico, a palavra, lá no verso 17, a palavra arrebatamento. Só para os irmãos verem, arrebatamento na palavra de Deus. Arrebatamento. Isso. Depois nós, pode começar lá no 13, irmão. Isso, para não fazer confusão aqui, 13, isso, vamos lá. Vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram. Seu corpo dorme no pó, a alma está no paraíso. Dormem para que não vos entristeçais. Deixa eu vir para cá para os irmãos verem. Entristeçais como os demais que não têm esperança. Tem pessoas que não têm esperança. Ah, morreu, acabou. Não, a morte não é o fim. Para o crente não, a morte não é o fim. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, morreram crendo, na fé, se batizaram nas águas, aceitaram Jesus, morreram crendo. Deus os tornará a trazer com Ele, porque nós cremos agora que Ele vai voltar. Então, quando voltar, Ele vai trazer essas almas que vão ressuscitar, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Vamos lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra, ou seja, base na palavra de Deus. Palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Localizamos a palavra arrebatado. Arrebatado. Agora, deixa eu continuar a leitura aqui. Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, deixa eu trazer uma definição aqui no grego. O que é a palavra arrebatar? No original grego, a palavra arrebatar significa tirar à força, raptar. Em muitos círculos teológicos se usa a expressão o rapto da igreja para se referir ao arrebatamento do corpo, retirada dos santos deste mundo. Então, o que significa no grego a palavra arrebatar? Tirar com força, raptar. Deixa eu explicar para você. A igreja crê que Jesus vai voltar para arrebatar ela, para tirá-la desse mundo. A igreja crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Olha só, eu falei para os irmãos que a mensagem que eu quero pregar para os irmãos estaria baseada nessas 3 perguntas. O que será o arrebatamento? Eu pus essa pergunta aqui porque tem muitas pessoas que chegaram agora, que estão vindo, dando os primeiros passos da sua jornada, e a pessoa precisa saber o que é arrebatar. O que é arrebatamento? Arrebatar é isso, é tirar. Jesus voltará. Nós temos promessas na Bíblia, e muitas promessas na Bíblia,
que Jesus falou que ele vai voltar. Eu quero que os irmãos, põe para mim aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos as últimas palavras. As últimas palavras de Jesus. A última palavra foi no verso 8 do capítulo 1. No verso 8. Olha só, a última palavra de Jesus. A última palavra, aí ele foi para o céu. Ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou. Ficou 40 dias com os seus discípulos. No Monte das Oliveiras foi as últimas palavras que ele disse. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. São as últimas palavras de Jesus. Olha só, e quando dizia isto, vendo eles, foi o quê? Elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Pronto, ninguém viu mais ele. Fisicamente, ninguém viu mais. Lá foi ele. As últimas palavras ele disse: ser-me-eis testemunhas, deu poder para eles, recebereis poder para testemunhar. Falam isso, propaguem isso. Aí olha só o que aconteceu. Quando Jesus subiu e desapareceu nas nuvens, vieram os discípulos que estavam no Monte das Oliveiras com ele, ficaram assim, ficaram olhando, assustados. De repente, quando Jesus foi, desceu 2 anjos, olha só. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 homens, anjos, vestidos de branco. Olha só, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, ou seja, foi recebido lá, está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Está vendo? Jesus já tinha falado muitas vezes, lá em João capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Quando ele disse que ele voltaria para o Pai, os discípulos ficaram tristes, e ele olhou para os discípulos e disse assim: não fiquem tristes, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo? São palavras de Jesus. Aqui é o anjo, são os anjos que falaram. Mas Jesus, em muitas ocasiões do seu ministério, ele falara que iria para o Pai, que ele voltaria, que ele estava numa missão, ele ia cumprir a sua missão, ele iria para a cruz, iria fazer. Tanto é que na cruz ele disse assim: está consumado, ou seja, tudo que eu vim para fazer, eu fiz, está consumado. E por muitas e muitas vezes, durante toda a sua trajetória, ele falou: eu vou, mas vou voltar para buscar vocês. Vocês vão ter um lugarzinho lá comigo depois. Se preparem durante toda a sua trajetória por aqui. E aí, como se não bastasse, nós tivéssemos a confirmação, ouvindo isso do próprio Cristo, os anjos vieram na ocasião da sua subida. Os anjos vieram para ratificar, para confirmar aquilo que Jesus já tinha falado repetidas vezes. Então, olha só. Nós temos, todo cristão que se preza cristão autêntico em Jesus, que aceitou a Cristo como seu Salvador, ele tem nele, ele carrega com ele uma promessa, amém? E ele tem que estar esperançoso nisso que Jesus falou. Jesus disse que eu vou morar com ele. Jesus disse que eu vou morar com ele. E isso se chama arrebatamento no grego. Raptar, tirar inesperadamente. Ele vai voltar para me buscar a qualquer momento. Então você que está chegando agora, está dando os primeiros passos na fé, deixa eu te falar aqui. Abre o teu coração. Jesus, nós temos essa promessa. Todo crente em Jesus, você já aceitou Jesus? Já se batizou nas águas, ingressou no corpo da igreja, está participando aqui?
Pois então, você tem uma promessa, como nós temos, todos nós temos uma promessa de morar com Deus. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, ou seja, uma tirada inesperada. Ele vai nos tirar daqui. Mas quando isso? Aí a outra pergunta. Primeiro, como será o arrebatamento? O que será o arrebatamento? O arrebatamento é isso, é tirar. Jesus vai vir buscar o seu povo. Agora, quando se dará, pastor, esse arrebatamento? Irmãos, o arrebatamento acontecerá. Pastor Marco, tem como dizer o dia, a hora, para a gente ficar esperando? Um ano, um mês? Tem como datar, pastor? Dá uma data para a gente? Porque até lá eu vou tentar reaver algumas coisas e tal, arrumar minha casa e tal. Nós não podemos datar. Nós não podemos datar. Não podemos dizer, tal dia de tal ano, não podemos. Há muitas especulações nesse campo, muitas hipóteses levantadas, muita somatória de algumas profecias que se fazem, e aí chegam a conclusiva, tal. Mas não podemos, jamais, marcar o dia e a hora. Em 2000 até 2050, irmãos, pode viver tranquilo que Jesus não vem coisa nenhuma, só depois de 2050. Nós não podemos falar, não podemos datar. A verdade é que Ele virá a qualquer momento, e pode ser essa noite. Só alguns se alegraram, hein? Vocês querem ficar aqui, irmão? Não, né? Eu não quero. Quem quer ficar aqui, levanta a mão. No arrebatamento. Quem quer subir no arrebatamento? Você vai para junto de Deus, é algo incomparavelmente melhor. Então o arrebatamento é isso, Ele vai nos tirar. Quando se dará, irmãos? Antes de um período terrível que a terra passará. A terra passará por convulsões, a terra vai gemer. Paulo diz aos romanos que toda a criação geme com dores de parto. E nós estamos vendo esse negócio de aquecimento global, que até então ninguém dava importância para isso. Hoje está todo mundo correndo desesperado para tentar minimizar, tentar resolver, tentar emitir um mínimo de gás poluente, tentar preservar a natureza, os riachos, os rios, né, as cachoeiras. Eu tive faz pouco tempo num lugar aqui que a gente se criou, e eu perguntei para uma pessoa que ainda mora lá, disse, daí como é que está por aqui? É aquela cachoeira que a gente ia ali, nós entramos em várias conversas, aquela cachoeira que a gente ia ali quando era pequeno, aquilo ali não existe mais, porque perto da cachoeira eles destruíram uma montanha, e aquilo ali acabou afetando a nascente, e a cachoeira secou. Então os homens vão se autodestruindo, a terra está convulsionando, está terrível. Irmãos, guerras, essas guerras que acontecem, imagina o quanto isso joga de coisas na atmosfera, o aquecimento do sol, o descontrole da natureza, frio, de repente calor. Nós aqui que temos as 4 estações do ano, né? Somos privilegiados, somos um país abençoado por Deus, mas está tudo descontrolado, a gente está vendo, está tudo muito descontrolado. Tudo isso é a natureza, a própria natureza já manifesta que estamos chegando no fim. Agora os cientistas estão se acertando entre eles, porque havia uma guerra, mas com tudo que está acontecendo, tem até o relógio do fim do mundo. Quem já viu isso? Já estão até se acertando entre eles, dizendo, não, realmente, tudo que está acontecendo aí, chegamos à conclusiva que é isso mesmo. A terra está agonizando. Então a própria natureza está mostrando que estamos chegando no fim. E a verdade é que se nós formos ler com atenção o Apocalipse, que é um livro temido pela maioria dos crentes, pastor, não entendo nada do Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse, para quem estuda, entende. Se você se debruçar para estudar com responsabilidade, tem muitos materiais de apoio, tem muitos comentários bíblicos, dicionários bíblicos, chaves bíblicas, tem muito material de apoio que você vai entender sem o Apocalipse. E a Bíblia diz em Apocalipse que a terra vai passar por cataclismos, por acontecimentos terríveis, terríveis, terríveis. E tu sabia que antes que tudo
se transtorne, tudo vira um caos total. Sabia que antes a igreja sai da terra? Eu quero que os irmãos põem para mim ali, se eu não me engano, acho que, se não me falha a memória, vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10. Vamos ver se é isso. Vamos ver. Jesus falou em Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico, né? Ele disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Vai ser tão terrível, irmão, os dias finais da humanidade, quando Deus, porque aí Deus vai dar um basta em tudo, e Ele vai voltar, porque aí Ele volta com a igreja. Primeiro Ele vem, a gente não pode confundir a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento da igreja. Quem está por aí? Não podemos, tá, queridos? O arrebatamento da igreja é uma coisa. Agora Jesus pega e tira a sua igreja antes dessa ira, antes da terra entrar em caos. Deus tira para guardar o seu povo. Mas pastor Marco, qual é a finalidade dele tirar e depois a gente vir com ele de novo? A finalidade é nos livrar dessa ira. Ele quer nos livrar dessa ira que vai acontecer no mundo, da ira de Deus, que a terra vai convulsionar, a terra vai dar os seus últimos gemidos. A natureza, a Bíblia diz que é estrela caindo do céu, o mar se transformando em sangue, o dragão, o leviatã no mar, tem tantas coisas, eu quero, né, só passando por cima para você entender aqui, estou só sendo bem raso para você entender, para facilitar para você, que eu tenho que falar isso aqui para você. Então, o que Deus quer nos livrar é dessa ira, por isso que Ele nos arrebata, mas esse arrebatamento é para o povo de Deus. Aí responde essa outra pergunta: quem participará do arrebatamento? A igreja, o povo de Deus. Deixa eu te esfriar a cabeça aqui, olha só. O que será o arrebatamento? O que é o arrebatamento? Já te mostrei, é o rapto da igreja, é a tirada da igreja. Quando se dará? Agora, antes dessa ira de Deus. Quem será arrebatado? A igreja, somente a igreja. Os que não creram, mas pastor Marco, ele estava dentro da igreja, o camarada, né, era frequentador dos cultos, mas ele não acreditava, ele vai ficar. Ele vai ficar, a Bíblia está falando isso aí, não é eu que estou sentenciando ninguém, eu não sou juiz, não posso fazer esse papel, Jesus que vai julgar, mas eu falo que a Bíblia diz, quem não crê vai ficar, porque não creu. O arrebatamento é para o povo de Deus, para aqueles que creem, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam nele. E aí ele vai arrebatar o seu povo, vai esconder eles, e a terra vai, 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, quando a igreja sai, o anticristo chega e diz: eu sou o Cristo. Essa palavra anticristo quer dizer aquele que é contra, ele é anti, que surgiram, tanto é que João vai dizer na epístola de João que, filhinhos, muitos anticristos já surgiram. Então aquele que é contra Cristo, essa palavra anticristo, e aquele que vem se dizendo Cristo. Então ele virá se dizendo Cristo. Como Israel vai ficar aqui? Israel vai aceitar ele como Messias, porque Israel ainda espera o Messias. Nós já desfrutamos das benesses do Evangelho, já cremos nele, ele já foi para o céu, resgatou um povo, porque ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, já fez um povo para ele, e agora ele leva esse povo, e o povo de Israel, seus patrícios, ficam aqui para a grande tribulação. E aí nos primeiros 3 anos e meio, depois da saída da igreja, eles vão aceitar o governo do anticristo. Eles vão dizer: poxa, isso aí é o Cristo que a gente esperava. E aí depois vai ser levantado o 3º templo, e aí ele vai se assentar. No final desses primeiros 3 anos e meio, ele vai se assentar nesse templo, dizendo: eu sou Cristo e tudo mais e tal e tal. E de repente ele interrompe, ele quebra um pacto, uma aliança que ele faz com Israel. E aí Israel vê que realmente ele não é o Cristo coisa nenhuma. E aí ele mesmo se declara para o mundo: eu sou o enviado do diabo. E aí ele começa então a perseguir Israel. E Israel vai novamente para o deserto, se você não sabe. Os grandes livramentos de Deus para esse povo sempre foi em lugares inóspitos, lugares assim, desertos, sempre foi. Sempre Deus levou para lá, porque Deus guarda esse povo, Deus provê para esse povo. E não importa o lugar, Deus cuida, Deus é o Senhor de tudo. Então o que acontece? 3 anos e meio se passaram, os primeiros 3 anos e meio, depois da saída da igreja.
ele se manifesta como o enviado do diabo. Ele quebra o pacto com Israel. E aí ele começa a perseguir Israel. Aí depois passa mais 3 anos e meio, cumprindo um período de 7 anos depois da partida da igreja. Quando completa 7 anos depois da partida da igreja, o que acontece? Nós voltamos com Jesus. Meu Deus, pastor, o que é? Sim, a igreja e milhões e miríades de anjos voltam com a igreja. Por quê? Porque aí o anticristo e as nações governadas por ele, dominadas por ele, vão estar cercando Israel para varrer do mapa Israel, para exterminar com os judeus. Porque sempre a igreja foi odiada pelo mundo e Israel também. Os irmãos sabem disso. O ódio pelos judeus é muito grande. E aí nesse período vai se intensificar mais ainda, porque aí é sobre o domínio do anticristo. As nações serão convocadas por ele para lutar, para exterminar com Israel. A Rússia, os países ali, os países em torno de Israel, ali, eles têm ódio de Israel. Os irmãos sabem da guerra que está acontecendo lá. Os irmãos sabem de tudo. Nós hoje somos bem informados. Os irmãos sabem de tudo. E aí o que acontece? Nesse interim que ele reúne as nações para exterminar com Israel, quem vem? Aí os irmãos podem pôr para mim aqui, se não me falha a memória, é Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu deixei o esboço agora. Agora estou só naquilo que Deus já ministrara também ao meu coração desses dias. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, os judeus, e todas as tribos, porque eles estarão reunidas ali para exterminar com Israel. Eles vão ver o Messias vindo pessoalmente, porque o arrebatamento da igreja, o que acontece? Paulo disse, a gente leu, que nós vamos nos encontrar com ele aonde? Nos ares. Ninguém verá o encontro do noivo com a noiva, ninguém verá. Simplesmente nós estamos aqui, vamos ser os mortos vão ressuscitar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, nós que estamos vivos, segundo a descrição de Paulo, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. O mundo continua aqui, a vida continua, por um período ainda de 7 anos, como eu já falei para os irmãos aqui. Só que aí, Paulo disse que esse encontro vai ser nos ares, ninguém vai ver. Quando a gente voltar junto com Jesus para livrar Israel, porque Israel vai precisar de um livramento de Deus, aí vem o Messias, eles vão clamar pelo Messias verdadeiro, vai vir o Messias. Apocalipse capítulo 19, casa com esse texto aqui. Apocalipse capítulo 19 diz que ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e muitos dos seus santos com ele e miríades de anjos. Então ele virá. Aí nesse interim que ele vem para livrar Israel, entra esse versículo aqui: todo olho, põe para nós aqui, irmão, todo olho o verá. Ó, todo olho o verá. Aí hoje a gente sabe, né? Há um tempo atrás a gente dizia assim, mas como todo mundo vai ver? Mas como todo mundo vai ver? O que é isso? Será lá em Israel o acontecimento? O epicentro do acontecimento? O lugar que vai acontecer tudo isso vai ser Israel? Como que nós aqui, as pessoas que ficarem aqui, né? Nós não. Seremos arrebatados, amém, queridos? As pessoas que ficarem por aqui, fugindo do anticristo, vão ter acesso talvez ao seu smartphone, seu telefone. E aí elas vão acompanhar tudo, elas vão ficar tão focadas nas notícias, porque quando muitos hoje não se importam com o que está acontecendo em Israel, a igreja se importa. Por quê? Porque a igreja sabe que Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece em Israel, irmão, nós cristãos temos que ficar de olho, porque Israel é o relógio de Deus. E aí as pessoas que hoje não se importam com o que acontece lá, nesse interim, nesse tempo, elas vão se preocupar, elas vão estar atentas. Poxa, a igreja foi arrebatada. O anticristo, de primeiro momento, foi aceito, mas depois quebrou o pacto, foi rejeitado. Agora ele se diz o próprio Satanás. Reuniu agora as nações para exterminar com Israel. Olha só, Israel está sendo cercada, as notícias do mundo, vai se interromper, os plantões de notícias vão vir. Comunicamos a toda a população, ao mundo, que Israel, o povo que sempre deu
trabalho, o povo que sempre agitou, que sempre foi o causador de todos os problemas do mundo, agora vai ser exterminado, varrido do mapa de uma vez por todas. E a pessoa vendo aqui, ó, ou no televisor, ou através do seu computador. E aí a pessoa vai dizer, meu Deus. E aí de repente, irmão, quando todo mundo estiver ali, ó, cercando Israel para varrer, imagina os canhões todos virados, aviões preparados para decolar e para soltar bomba para exterminar. De repente, rasga-se o céu e acontece isso aqui, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Pessoa aqui acompanhando o que está acontecendo lá, olha só, olha só. E de repente, irmãos, as televisões do mundo, os que estão lá, os repórteres de plantão que estão dando a cobertura do acontecimento, de repente, eu acredito que eles filmando assim os batalhões, todos cercando, as tropas cercando, de repente eles vão levantar a câmera para o alto assim, porque vão ver algo estranho acontecendo no céu, e de repente rasga-se o céu, e um esplendor tão forte, muito mais do que olhar para o sol na sua força, que você não consegue nem olhar, muito mais, é incomparavelmente, muito mais forte. De repente rasga-se o céu e lá vem Jesus, Apocalipse capítulo 19, montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua retaguarda, toda a igreja vestida de branco, miríades de anjos, me arrepia aqui, ó, miríades de anjos, e a igreja virá, e aí então Jesus, o próprio Jesus disse, deixa comigo agora. Ele vem montado num cavalo branco com uma espada na mão, dizendo, eu vou agora tomar essa guerra, eu é que vou guerrear. Estão lembrados de Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, diante de Faraó, né? Ele diz para Moisés, Moisés, não te esquenta a cabeça não, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Nessa hora, irmão, Israel vai estar escondido sobre as asas de Deus, e Ele próprio vai pelejar contra as nações, porque Ele é poderoso, Ele é Deus. E segundo a Bíblia diz, Zacarias diz que o sangue será tanto que baterá no freio dos cavalos. Lá em Mateus 24, a Bíblia diz, Jesus disse que aonde estão os corpos, aí os cadáveres, né? Aí se ajuntarão as águias. E segundo que as pessoas que moram lá, estava vendo nesses dias um comentarista, uma pessoa que faz viagens para aquele lugar, e ele conversando com uma pessoa nata do lugar lá, um israelita nato daquela região, ele disse que esse israelita relatou para ele que está aparecendo espécie de pássaros naquele lugar, que come e se alimenta de outras carnes, estão migrando para aquela região, de outros lugares migrando para aquela região. E a Bíblia fala isso, que aonde estão os cadáveres, aí se ajuntarão os animais para comer os cadáveres. De tanto corpo estendido no chão e sangue, porque aí o próprio Cristo tomará vingança, amém? E aí ele vai exterminar de uma vez os inimigos do seu povo, tanto de Israel como da igreja. Ele vai exterminar, e aí o que vai acontecer, pastor? Acabou tudo, pastor, daí, pastor? E aí ele vai estabelecer 1000 anos do seu governo aqui nessa terra. E queres uma boa notícia? Nós vamos governar com ele. Você pode procurar um monte no Google por aí afora, pode procurar, são mensagens como essa, são poucos pregadas, porque não traz ibope, não traz ninguém, não anima ninguém, só anima quem tem fé, quem crê, quem está na igreja não por estar, quem está na igreja para ser salvo, amém? Põe a salvação acima de tudo, irmão. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio para nos dar riqueza, veio para nos abençoar em todas as áreas, não tenho dúvida disso, mas em primeiríssimo lugar, a salvação. Pois ele mesmo disse, deixa eu esfriar a tua cabeça aqui, ele mesmo disse, o que aproveita o homem? O que aproveita o homem? Ganhar o quê? O mundo inteiro. E olha que o diabo está oferecendo o mundo inteiro para as pessoas. Me adore e eu te dou fama. Tem muita gente na mão do diabo. Faz qualquer coisa por fama e se encontra no caminho com o diabo. O diabo disse, se tu se prostrar e me adorar, irmão, ele ofereceu para Jesus, meus irmãos. Se ele teve a audácia de oferecer para Jesus,
Ele não vai oferecer para os seres humanos, sabendo que prende, é uma coisa que prende os seres humanos. Tem gente que faz tudo por fama. Faz tudo por fama. Eu vendo um testemunho de uma senhora, coitada, tive pena dela, pena, meu coração partiu. Ela desgraçou a família dela, desgraçou o casamento dela por fama. Ela disse, a fama, para te se manter no auge, é custoso, disse ela. Eu teve um momento que eu não aguentei mais, eu larguei tudo. Para te se manter, não é o chegar lá, é se manter lá depois. E muitas vezes as pessoas fazem de tudo para chegar lá e se manter lá. Mas aí elas vendem a alma do diabo. Tudo te darei, os reinos desse mundo e a glória dele, se tu se prostrar e me adorar. Basta uma lona, lá debaixo do viaduto. Mas ele é um salvo em Jesus. Ele sabe que a hora que ele partir daqui, que Deus lhe chamar antes ou no arrebatamento, ele vai estar com Deus de qualquer forma. Ele crê na salvação. Ele serve a Deus não pelo que Deus pode lhe oferecer, pelo que Jesus pode lhe oferecer. Ele não serve a Deus pelo que Jesus pode lhe oferecer, porque Deus também dá riquezas. Isso eu não tenho dúvida disso. Deus escolhe alguns, nem para todos também, né? Vamos ser franco aqui. Nem para todos, porque tem pessoas que se Deus der alguma coisa a mais para ele, ele na hora ele vira as costas para Deus. Daqui a pouquinho está lá em Lodebar de novo. Está no Egito de novo, comendo os pepinos lá, os melão, está lá no Egito de novo, sendo escravo de novo. Mas agora com riquezas, claro, mas escravo. O que adianta aí? Jesus quando dá mesmo. Mas o interesse maior dele, irmão, em toda a humanidade, não é enriquecer, porque ele sabe que a riqueza é daqui. Todo o ouro, esse ouro, essas riquezas daqui, não é nada. Eu andando uma vez lá em Itajaí, junto com o irmão, comigo, nós passamos na frente de uma concessionária, um carro lindo. Ele disse, pastor, você crê que Deus pode dar um disso aí para o senhor? Eu disse, creio, mas eu não tenho nenhuma ambição, nada no meu coração quanto a isso, querido. Se Deus dá, amém. Se Deus não dá, amém. Eu não tenho nenhuma questão no meu coração quanto às coisas daqui. Amém. A verdade é, irmãos, que tudo quando a gente for embora daqui, tudo vai ficar. Já pela morte a gente vê, e pelo arrebatamento vai ser a mesma coisa. Senhor, deixa eu pegar. Não vai dar tempo para nada. É igual, ele disse assim como foi nos dias de Ló. Ou seja, uma tirada súbita. E a mulher de Ló seguiu até a metade do caminho, irmão. Mas assim, ó. E o anjo disse, não olhes para trás. Porque quem olha para trás, lembra do passado. E aí lembrando vem a saudade e tudo mais. E vai se apegar de novo, se olhar para trás. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente não tem mais olhada para trás. Ele pega no nosso carro, no carro da nossa vida, ele quebra os retrovisores. Olha só para frente, meu filho, não tem retrovisor aí, tá? Fica se lembrando de Lodebar, porque Lodebar é terra de sofrimento. Egito é escravidão. E aí, ele nos conduz firme, a passos firmes, porque ele sabe que a gente vai vivendo um dia após o outro, vamos tendo as coisas, mas não se apegando a nada, e vamos firme marchando com ele, porque nós cremos que a qualquer momento, o que eu disse? Fala de novo, a qualquer momento, ao entardecer, ao amanhecer, à noite, durante a calada da noite, não sei, meio-dia, a qualquer momento, ele vai arrebatar a sua igreja. Pastor Marco, uma só pergunta aqui, que eu creio que talvez esteja na alguma cabeça aqui, ó. Aí o Espírito Santo já trouxe aqui, ó. Eu creio em Deus. Agora surgiu aqui, ó. Pastor Marco, tá, e quando chegar pertinho ali, a gente vai ser avisado? Para a gente não ser pego de surpresa? Porque nós cantamos aí que se era num piscar de olhos. Não. Piscar de olhos vai ser a transformação do corpo, não fala do arrebatamento. Pode ler o texto, mas fizeram o hino, não fizeram o hino, tudo bem. Mas é a transformação do corpo, não o arrebatamento da igreja. Nós seremos avisados, olha para mim aqui. Eu acredito que quando chegar perto, muito perto, talvez no dia, ou na semana, ou no mês, muitos irmãos vão sonhar. José teve visita de anjos de noite que apareceu em sonho, foge com o menino.
Aí depois o anjo apareceu, volta com o menino. Tem todo um encaminhamento, toda uma direção. Quando chegar na semana, quem sabe no dia, muitos irmãos vão sonhar, vão ligar um para outro. E vai ser aquela troca de mensagem. Eu sonhei assim uma coisa tão gloriosa, assim, que eu via um homem de branco vindo. Aí o outro, irmão, incrível, eu sonhei também assim. Eu sonhei também. Aí naquela semana, naquele dia, nós vamos sentir uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E eu peço a Deus que seja bem na hora do culto. Bem aqui nesse momento que a gente extravasa mesmo, sim ou não? Que a gente levanta a mão e fecha o olho e glorifica, e nem glorifica a Deus. Eu peço que seja nessa hora. Mas se não for, eu acredito que a gente vai sentir pertinho. Quando chegar pertinho, a gente vai sentir uma alegria tão grande. Sonhos, revelações de Deus, visões. Está chegando o momento, sabe por quê? Ele vai sair da onde? De dentro da Nova Jerusalém. João disse que a Nova Jerusalém está descendo. Então quando chegar numa altura, lá na estratosfera, lá no infinito, ele vai sair de dentro da Nova Jerusalém, com anjos, com uma comitiva de anjos. E Paulo diz que o anjo vai tocar a trombeta. Esse toque da trombeta, no Antigo Testamento, cada vez que tocava a trombeta, era para convocação do povo. Esse toque de trombeta é para convocação. E aí, nós vamos se reunir com ele. Paulo diz, nós encontraremos com ele, seremos arrebatados, nos encontraremos. Mas haverá um aviso? Haverá. Nós vamos saber. Nós vamos saber. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pastor Marco, eu saio daqui mais crente, é isso que eu quero. Eu saio daqui mais apaixonado. Pois é isso que eu quero. Pastor, eu quero começar a vir mais nos cultos aí, eu quero começar a ajudar, é isso mesmo, é o despertamento. Despertamento. Se isso não te traz alegria, saber que Jesus vai voltar para te buscar, o que te traz alegria? É falar em dinheiro? Eu gosto muito assim da área econômica, assim. Pois então, você está construindo castelos, os seus castelos vão ficar aqui. Se apegue com Deus. Isso muito me alegra, saber que Ele vai voltar para nos arrebatar. Quando o negócio pegar valendo, irmão, você vai se lembrar do que eu estou falando aqui, ó. Deus vai fazer você se lembrar do que eu estou falando. Eu escutei naquele culto o pastor falar. Eu escutei, Deus, eu estou sentindo. Eu tive um sonho essa noite. Eu sinto que Ele está voltando. Vai ser uma alegria muito grande. Em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, Deus. Sempre foi, Senhor. E sempre será, meu Deus. O carro-chefe, meu Deus. O ponto da questão. O ápice da mensagem do Evangelho. A retirada do povo desse mundo que sofrerá ira, meu Deus. Esse mundo está preparado para grandes juízos de Deus, mas a igreja vai ser tirada antes. Nós vamos ser guardados da ira, meu Deus, porque Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, verso 31, verso 1, ou melhor, Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados, nós somos livres. Estamos em Jesus e agora seremos livres da condenação que virá sobre esse mundo, não mais sobre nós, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu te louvo, te glorifico, te exalto. Levante as suas mãos, diga, Senhor, eu creio no arrebatamento, espero. Fala para Deus assim, se você tem coragem, fala para Deus assim, Senhor, mais o meu coração. Isso me fez pensar. E a partir de hoje eu vou buscar mais a Deus, eu vou me dedicar mais. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Rapidamente eu quero orar por você. Pastor, eu quero, a partir de hoje, me apegar mais. Pastor, eu quero buscar mais, eu quero orar, eu quero estar mais com Deus. E eu preciso. A verdade é que eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu preciso de força. E eu quero te dizer, Paulo, aos Efésios capítulo 6, verso 10, ele disse, fortalecei-vos no Senhor. Deus vai te dar força. Dê um passo aqui à frente se você precisa de força.
Se você precisa, pastor, eu preciso de força, força de Deus. Eu quero mais, eu preciso de força, eu quero continuar em nome de Jesus. Dê um passo aqui à frente se você precisa de mais força de Deus na sua caminhada. Eu estou caminhando, pastor, mas eu sinto que eu preciso de mais força. Deus vai te dar força agora, em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus disse: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Nós estamos ligando aqui, nesse momento. Eu gostaria que os pastores colocassem as mãos. Coloque as mãos sobre os irmãos. Coloque as mãos dos pastores. Só impor as mãos. Se você precisa de força, pastor, eu sei que eu preciso de força. Pois então vem aqui, Deus vai te dar força nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Em breve Jesus do céu vai aparecer. Em nome de Jesus. As suas mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. Fortalece os meus irmãos para vencer, meu Deus. Tem gente aqui que pensou até mesmo em desistir, dizendo: eu não consigo, eu não tenho forças. As minhas forças se esgotaram, eu me vejo muito fraco para vencer. Não há condições em mim. Deus te fortalece nessa noite. Deus te fortalece nessa noite. Receba a força de Deus. Receba a força de Deus. A força que você precisa para continuar, para esperar. Em nome de Jesus, receba a força de Deus em nome de Jesus.